Ah, aqui a comunidade é de boa, não tem problema nenhum aqui. Eu também não vou ficar falando o que eu fui, o que eu fiz. Não, eu conto a minha realidade mesmo, que essa é a minha vida. E eu não tenho vergonha. Nossa, 42 anos, a primeira vez a carteira de trabalho. Ué, por quê? Algum problema? Não tem. A minha infância foi maravilhosa. Eu tive um pai e uma mãe, nossa, eles viveram para mim e para meus irmãos. Os nossos pais nunca deixaram faltar nada dentro de casa. Só que com 15 anos, o meu pai faleceu. Tinha o meu pai como se ele fosse... Ele era o meu super-herói. Depois que ele foi enterrado, a minha vida mudou. Ela foi a que ficou mais abalada. Porque eu tinha 10 anos e meu irmão tinha 5. Eu era mais apegada à minha mãe. Ela era a queridinha do papai, verdade. E aí, quando ele faleceu, ela foi a que mais... Porque ela tinha 15 anos, né? Então, assim, ela aproveitou mais ele do que a gente. Eu morava nesse condomínio, né, que era no Piquiri. Aí tem o condomínio aqui, aí tem a linha do trem, do outro lado tem essa favela. Eu comecei a atravessar a linha do trem e comecei andando lá no meio, nas ruas lá. E aí eu conheci as meninas e ali eu ficava. A minha mãe pensando que eu estava indo para a escola e eu ficava lá do outro lado. Aí eu já comecei a me envolver no tráfico de droga, com 15 anos, comecei a me envolver. Como eu era de menor, então eles gostavam, né? Porque eu não usava droga, nada, era esperta, tudo. Então aí eu comecei a me envolver na vida do crime, comecei a ganhar dinheiro. Aí, só que aí eu comecei a comprar as coisas, sabe? Tênis, comecei a comprar roupa. Eu dava dinheiro para os meus irmãos. Às vezes eu pegava umas contas, pagava. Minha mãe falava, mas aonde você está arrumando esse dinheiro? Uma das medidas que o IBCCRIM coloca, né, é essa ideia da falta de clareza em relação à quantidade de droga que enseja a prática de um crime de tráfico de entorpecentes. Então, é uma questão meramente geográfica. Se uma pessoa é presa com drogas em determinado bairro nobre, ela é usuário. Se ela é presa com a mesma quantidade de drogas num bairro periférico, ela é vista como traficante. Então, é uma questão geográfica. E isso é muito grave, isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Então, grande parte das pessoas que estão na prisão cometeram crimes que muitas vezes estão associados à própria tentativa de garantir a sobrevivência, né? Então, por exemplo, eu particularmente sou a favor da descriminalização das drogas, né? Dos psicoativos. E eu acho que da forma como está construída a criminalização do chamado tráfico de drogas, né? O que a gente faz é basicamente criminalizar a pobreza, né? É importante a gente dizer isso. E sigo minha vida assim, olhando para frente, pagando minha pena.
Eu fiz uma festona pro meu filho. Nossa, a festa foi muito legal. Nossa, foi tudo... Eu fiz uma festona de 1 ano dele. Nossa, foi muito legal. Foi a minha família, sabe? Como era muito dinheiro que você ganhava, você não sabia nem o que fazia com o dinheiro. Eu sei que eu pegava o dinheiro num dia, já não tinha dinheiro no outro. Eu vestia os moleques, comprava as coisas, pagava as contas, gastava, sabe? Mas o meu negócio sempre foi família, sabe? Agora eu vou pegar o trem, vou até a Estação da Luz, né? Mais ou menos 1 hora. Todo dia, graças a Deus, todo dia mesmo. E ligaram em casa falando que ela estava em Mariporã. Aí a gente, o que a Andressa tá fazendo em Mariporã? Aí falou assim, ela foi... Aí ela falou, ela tá aqui na delegacia, né? E precisa trazer os documentos dela. E aí eu fiquei com os meus sobrinhos, porque ela já tinha o Caio, ela tinha o Júlio, ela só tinha o Caio e o Júlio. E eu fiquei com eles e a minha mãe foi resolver, né? Minha mãe deficiente, toda aquela situação. E eu acabei também perdendo a minha adolescência, né? Porque eu acabei ficando presa à situação. Eu não tive adolescência, não. Foi muito pouco. Muito pouco mesmo. A maior parte dessas pessoas, elas não acessaram nenhuma política pública. A única política pública que funcionou para elas foi o judiciário. É o que funciona, rápido. Rápido é o judiciário. Quando você vai conversar com uma família, falta tudo, porque falta escola, falta saúde, falta habitação. A gente tem aí o maior projeto, que é da habitação de carceramento em massa. Não se tem casa, mas se tem uma vaga dentro da prisão. Eu trabalhava lá dentro e foi lá que eu aprendi muita coisa na PFC, penitenciária feminina, né? Eu estudei, terminei meus estudos lá. Todo curso que surgia, eu estava envolvida. Aí foi quando meus filhos foram para o abrigo, né? O oficial de justiça ia lá, querendo que eu passasse a guarda. Eu falei que eu não ia passar, que eu ia me regenerar, que ali, aquela Andressa nunca mais ia existir. Uma assistente social pegou lá do abrigo do fórum, pegou e falou assim, você não vai se regenerar. Eu falei, você vai ver se eu não vou me regenerar, você vai ver. Não precisei passar por CAPS, por esse acompanhamento, né, de droga. Eu mostrei para o juiz a minha diferença. Eu falei, em primeiro lugar, juiz, eu preciso só de um serviço. Sou Roberta Negrini, eu sou fundadora da marca Joaquina Brasil e do movimento Eu Visto Bem, que olha para a moda com um olhar um pouco diferente, pensando em sustentabilidade e inclusão social e dando oportunidade para pessoas que, infelizmente, né, não teriam essa segunda chance na sociedade. Então, a gente imagina que para mais um produto ou mais uma marca ou uma prestação de serviço existir no país, ele deveria ter uma causa, um propósito, um porquê. Eu na época, falei, vamos fazer um teste de arremate. Que arremate é a fase final, né, da costura, onde você olha se a peça tá limpa, se tem fio solto, enfim, antes de ir para a embalagem. E a trajetória dela foi exemplar. E é onde eu falo, né, o comprometimento das pessoas que de fato estão engajadas e que querem essa segunda chance, ela é muito maior do que um profissional normal. Então, o engajamento da Andressa ela é surpreendente. Acho que ela mudou a vida dela nesse período. Aqui é minha mesa, onde eu faço o meu trabalho. Quanto mais eu não inserir, mais vai haver reincidência. Havendo reincidência, mais crimes estão sendo cometidos.
e mais dinheiro nós estamos pagando para manter essas pessoas custodiadas. Então, é todo um ciclo. Assim como existe um ciclo que faz com que essa pessoa chegue até o sistema prisional, e tem que haver esse ciclo reverso também, porque faça que essa pessoa possa ser inserida aqui fora. Então, a gente precisa de engajamento desses empresários. Precisa olhar e entender que a gente está mudando a nossa realidade se a gente oferece oportunidade para essas pessoas. Ela acha que ela tem que me agradecer. Na verdade, sou eu que agradeço a ela. 7 filhos, graças a Deus. Dá muito trabalho? Não, de boa. Hoje eu sei o quanto é difícil para uma pessoa que não consegue sozinha, né? E a família, hoje eu sei a importância da família para a pessoa poder se levantar. Aí eu comecei a fortalecer ela, né? Porque a gente aí é uma pela outra hoje. E a lua como vai? Muito melhor aqui. Daqui eu nem saio. Aqui eu vivo o meu mundo aqui. A vida assim, segue desse jeito, né? A vida, aquela vida que eu vivi antigamente, não passa mais na minha mente. Eu penso de forma diferente. Eu quero dar o meu melhor para minhas filhas. Eu quero poder ver a criação delas. E assim eu vou vivendo minha vida.